Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre o PET, volume 1, Plano de Estudos Tutorados da Rede Estadual de Minas Gerais, e nós vamos corrigir o PET do primeiro ano, tá bom? Primeiro ano, disciplina Química, volume 1, primeira semana. Meu nome aí é Marcele Ferreira, eu sou mestre em Ciências e licenciada plena em Química, tá bom? Se inscreva também nas nossas redes sociais, eu vou divulgar tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube a correção comentada dos exercícios por semana, tá bom? Então já dá seu like lá, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma atualização, beleza? Nós vamos pegar a semana 1, lá no PET é a página 38 da apostila, tá? A unidade é propriedades dos materiais. Então vamos lá. O primeiro exercício, gente, a primeira atividade, vamos falar assim, tá lá na página 38. Ele fala sobre um homem que é encontrado morto lá no CSI, que é o Crime Scene Investigation. Né? Eu gosto bem dessa série. Ela já até acabou, mas teve mais de 15 temporadas, se eu não me engano, e várias ramificações. Teve o CSI Cyber, que eram os crimes de internet, CSI Nova York, Los Angeles, cada um de uma cidade diferente, e eles investigavam os crimes através da ciência e conseguiam prender os criminosos através de ciência. E um dos modos que eles conseguem fazer isso é através de separação de misturas, que é o tema dessa semana. Então ele fala aqui que um homem não identificado é encontrado morto e ele é envenenado com uma carta. E o veneno provavelmente estava na tinta da caneta dessa carta. Então tem um dos métodos de separação de misturas, que é o que eu enviei para vocês, que é chamado de cromatografia. A gente tem os mais simples, que dá para separar até cores de canetinha, por exemplo, que é a cromatografia em papel. Tem camada delgada, a do CSI, obviamente, ela é bem mais elaborada e ela consegue separar todos os pigmentos dessa caneta, por exemplo, tá? Para saber qual delas é a caneta que escreveu, né, o papel e a carta envenenada. Isso pode ser usado para antidoping, isso pode ser usado para descobrir qual veneno foi utilizado para matar uma pessoa. E aí eles têm um equipamento acoplado a um computador, é um banco de dados, e esse equipamento, então, com a cromatografia, ele consegue indicar pelo banco de padrões qual foi o veneno, qual foi, né, o tipo de droga utilizada por aquele atleta e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A pergunta é possível com esse procedimento descobrir o autor do crime? Justifique sua resposta ao final de todas as atividades realizadas. Então, gente, primeiro, quando a gente tem a cromatografia, vocês devem ter visto lá na teleaula que a gente tem um solvente, e aí vamos supor que a gente esteja fazendo a cromatografia em papel. A gente coloca o pigmento da caneta azul, né, que foi colocado na carta, que é a carta envenenada, e coloca um solvente. Pode ser álcool, né? A mais simples que a gente faz é com álcool etílico, álcool de posto. E aí ele vai arrastar os pigmentos de acordo com a afinidade que ele tem com o papel, com a polaridade, se ele é mais polar ou se ele é menos polar, vocês vão aprender isso ainda. E aí ele vai arrastando e separando os pigmentos. Então, da caneta envenenada, a gente tem nessa linha aqui o pingo que a gente colocou da canetinha, da caneta, né, da carta. E ele separou um pigmento aqui verde nessa altura e um vermelho nessa altura. E a gente tinha, vamos supor, 3 suspeitos. Então, nós vamos analisar as 3 canetas. O primeiro suspeito, coloquei a caneta azul aqui. Observem que o pigmento que subiu aqui é diferente, gente. Arrastou um pigmento diferente, de cor diferente, na mesma altura, mas diferente. E mais para cima também o pigmento é diferente, tá? Rosa. Então, não é o suspeito 1. Suspeito 2, ó, coloquei o pigmento aqui, saiu na mesma altura, é da mesma cor, observem aqui, ó, mas saiu um padrão amarelo aqui diferente da caneta envenenada, então também não é o suspeito 2. As cores aqui, gente, são aleatórias, tá? Porque cada fábrica tem seus pigmentos de caneta, cada fábrica tem uma mistura característica, então isso pode variar aí de fábrica para fábrica, tá, gente? É só um exemplo.
E o suspeito 3, observem que o primeiro pigmento que estava lá mais para cima, que tinha menos afinidade com o papel, ele ficou vermelho na mesma altura da caneta envenenada. O verde também, na mesma altura e com a mesma cor. E o azul já era o nosso padrão da caneta. Então, nós temos aqui, gente, que através da cromatografia, a gente identificou o suspeito número 3 como sendo o autor da carta envenenada, tá? Através da cromatografia pode ser de papel, de camada delgada, nesse caso aqui a gente usou o exemplo da de papel, que é um método de separação de misturas, ok? Isso funciona com canetinhas também. No Manual do Mundo, que é um site que tem muitas experiências químicas, tem algum de separação de pigmentos de canetinha. E quando a gente voltar, eu vou tentar fazer um deles com vocês, tá bom? Outra atividade, então, aqui, a atividade 1, lá na página 40 do PET. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases de cada um é, respectivamente. Gente, o número de fases, a grosso modo, é o número de camadas que você consegue enxergar. Nem sempre a gente vai conseguir ter uma visão bem clara disso, porque as substâncias elas estão tão bem misturadas que a gente vai precisar de um tempo para poder separá-las. Exemplo, o leite. E cai muito em vestibular, cai muito em prova, falando sobre o leite, sobre o sangue. O leite, gente, quando você tira ele lá na roça, na hora, né, tira da teta da vaca, vamos falar assim, ele sai até com umas partículas de gordura amarela. Então, a gente consegue ver que tem separação, sim. Se você espera um pouco, ele forma a camada de gordura por cima, que é a nata do leite, e a parte líquida fica embaixo. O sangue é a mesma coisa. Quando o sangue, você espera um pouco, ele coagula, ele separa as fases. Então, a gente olharia como homogêneo aquilo que a gente enxergaria numa fase só. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas exceções. O suco, por exemplo, de laranja, cai muito em prova também. O suco de maracujá é o mais fácil de ver, mas eles citam geralmente o de laranja. Você fez o suco de maracujá, você pode observar que se você deixar um tempo sem mexer, ele se deposita no fundo. Ele se separa em duas fases, uma fase mais densa embaixo e uma fase menos densa em cima, tá? Então, as fases são aquelas que eu consigo enxergar. Ah, professora, lá na prova ele vai pedir para eu colocar do leite quantas fases? Claro que não, gente, porque nós temos muitos compostos lá dentro, então a gente não consegue separar fases certinhas, nem do sangue, nem do leite. Ele vai dar casos mais simples. Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro caso nosso: óleo, água e gelo. Bom, gente, óleo fica sempre em cima. E pode testar aí na sua casa, o gelo vai ficar no meio. Por quê, gente? O gelo é menos denso do que a água, porque quando a gente coloca ele no congelador, quando a gente resfria a água, ela tem um comportamento chamado de comportamento anômalo. Então, ela aumenta o volume. E como a densidade é a relação de massa sobre volume, se o volume aumenta, eu diminuo a densidade. Então, a densidade da água geralmente é 1 grama por centímetro cúbico, do gelo é 0,9. Então, por isso que o gelo boia na água, tá? Porque ele fica menos denso por causa dessa expansão de volume. Porém, o óleo ainda assim é menos denso do que os dois. Isso é caso de prova de vestibular, tá, gente? Alguns vestibulares já caíram perguntando qual a ordem, né, que fica. Pode testar aí na sua casa. Põe um copinho aí, água, óleo e gelo, mistura e espera um pouquinho. Você vai ver que vai ficar nessa ordem aqui, tá? O óleo em cima, ó, o gelo no meio e a água embaixo. Então, gente, outra coisa que eu queria apresentar para vocês antes da gente terminar de fazer aqui, o caso 2 é água gaseificada com gelo. Eu consigo ver aqui o gás, consigo ver a água e consigo ver o gelo. É tudo água, tá? É tudo água. Porém, eu vou considerar mistura porque a água potável, gente, ela ela é composta com sais minerais. Você pode comprar água mineral e olhar atrás no rótulo. Se eu considerar a água pura, eu não posso falar que é uma mistura, tá? Então seria só água em 3 estados físicos diferentes: água líquida, água em gás e água na fase sólida, ok?
No terceiro, óleo, gelo, água e granito. E é aí que tá a pegadinha. O granito, pessoal, é essa pedra aqui, tá? Ele é usado muito para fazer bancadas de pia, de banheiro, de cozinha. E ele é formado por mica, feldespato e quartzo. Esses três elementos são esses pigmentozinhos de cores diferentes que a gente enxerga aqui na pedra. Ah, Loira, então eu preciso saber que é mica, feldespato e quartzo? Não, você precisa saber que são três, tá? Então, cada uma dessas fases que eu enxergo aqui, uma é a mica, a outra é o feldespato e o outro é o quartzo. Então, ele colocou aqui no 3 que a gente tem água salgada, só que o sal está dissolvido nessa água. Então, nós temos aqui água salgada, eu não consigo separar a água do sal, seria homogêneo aqui. Gelo, que está numa segunda fase, o óleo e o granito. E esse granito a gente tem que lembrar que ele tem três componentes, tá bom? Então, o primeiro aqui, ó, óleo, água e gelo. Nós temos três fases. Uma de óleo, uma de água líquida e a outra de gelo. Ah, Loira, mas água e gelo é a mesma coisa. Eu sei, gente, só que nós estamos vendo fases diferentes. Tá dando para ver a fase diferente aqui. Água gaseificada e gelo. Nós temos três fases: água líquida, gás e o gelo. Eu consigo ver o gás, eu consigo ver a água líquida e consigo ver o gelo. E o terceiro, seis fases. Por quê? Óleo é uma, o gelo é outra. A solução de água com sal, apesar de ter água com sal, eu não consigo separar água com sal, é homogêneo, gente. Então é uma fase só. E mais o granito, tá? Que é composto então de três fases, que é a mica, o quartzo e o feldespato. Não precisa saber os nomes, mas você precisa saber que o granito, ele tem três. Então seria uma fase, duas fases, três fases com a água salgada e mais as três do granito, tá? Então a alternativa correta aqui, letra E, 3, 3 e 6. Atividade 2, lá na página 40 do PET. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, que são dois gases, etanol hidratado, água e mercúrio. E assinale a alternativa correta. Aí eu vou deixar alguns exemplos aqui para a gente poder dar uma clareada para vocês, tá? Nitrogênio, gente, é um gás, tá? Inclusive eles usam o nitrogênio líquido, quando ele está na forma líquida, para poder congelar as coisas, tá? A baixíssimas temperaturas. O oxigênio também é um gás, é o que a gente inspira, né, durante a respiração. Então, ele é homogêneo. Por que é homogêneo? Toda mistura de gases é homogênea, tá, gente? Toda mistura de gases. Eu não tenho como olhar para a mistura de gases e falar assim, ah, o oxigênio está aqui, o nitrogênio está aqui. Quando você inspira e expira, você não consegue separar onde está o oxigênio, onde está o CO2, onde está o gás, porque são gases e a gente não enxerga os gases. Então, todo o sistema que é formado por gases é homogêneo, ok? Etanol hidratado. Nós vamos citar aí o álcool 70, que a gente tem usado aí muito contra o coronavírus, contra o Covid-19. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Esse etanol hidratado aqui, gente, esse 70% significa que é 70% de álcool e 30% de água, tá? Então é uma mistura. Eu consigo saber onde está a água e onde está o álcool, olhar as fases separadinho? Não consigo. Quando eu tenho a solução de etanol hidratado, gente, que é o álcool 70, 80, né, 60, eu só vejo uma fase. Então, é um sistema homogêneo também. Lembra que homo, tá? É tudo igual. Hétero seria diferente, tá? Você pode fazer uma alusão aí com homossexual e heterossexual, por exemplo. Homossexual seriam dois sexos, seriam sexos iguais. Então, homo eu enxergo igual e hétero seria um homem e uma mulher, por exemplo. Então, eu enxergaria diferente, duas fases nitidamente diferentes, tá bom? Então, homogêneo, uma fase só, tudo igual. Heterogêneo, eu enxergo duas fases claramente diferentes. Água e mercúrio.
O mercúrio, gente, você encontra ele no termômetro antigo, aquele termômetro de vidro. E esse termômetro, ele facilmente quebrava e geralmente ele dava muito problema com essa questão, porque o mercúrio é tóxico, né? E aí ele dava umas bolinhas mais legais, assim, você já deve ter brincado com essas bolinhas. Mas ele é tóxico e é acumulativo, tá? Então não pode, se você ainda tem daquele termômetro de vidro antigo de mercúrio, se ele quebrar, pega com muito cuidado, coloca num saquinho, tá? Pra não ficar pegando nessas bolinhas, não, porque é bem legal de ficar mexendo com a bolinha, mas ele é tóxico, tá? E ele vai se acumular no seu organismo, então não é legal. Se eu tiver água com mercúrio, gente, o mercúrio é um metal e todos os metais são super densos. A densidade do mercúrio, se eu não me engano, é 13 gramas por centímetro cúbico, tá? Então ele vai dar duas fases nitidamente separadas. O mercúrio vai para baixo e a água fica para cima. É a mesma coisa que você está jogando uma barra de ferro na água, ela vai afundar, tá? Eles têm densidades diferentes, mas apesar do mercúrio ser líquido, ele é um metal. Então ele vai para o fundo, duas fases são diferentes, é hétero, tá? Então, a alternativa correta, nós temos a letra B. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. O que são substâncias simples, gente? Nitrogênio, N2, e oxigênio, O2. Se fosse uma substância composta, a gente teria aí H2O, H2SO4, o próprio CO2 aqui eu coloquei na respiração, tá? Substância simples é formada por um tipo de átomo, olha aqui o O2. Substância composta formada por mais de um tipo de átomo diferente, ok? Então aqui nós vamos ter os dois primeiros homogêneos e o terceiro heterogêneo. Resposta letra B. Atividade 3. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas e justifique sua resposta com dados conceituais e desenhos. Vamos lá. Água mineral. Gente, a água mineral eu já comentei com vocês aqui. Ela é homogênea, tá? Apesar de ser uma mistura, porque nós vamos ter ali vários sais minerais dissolvidos. Então, ela é homogênea sim, porque eu enxergo uma fase só. O ferro. Eu não posso considerar o ferro como uma mistura, gente. Por quê? O ferro é uma substância pura. Eu não tenho nada misturado no ferro, tá? No ferro metálico. Se eu tivesse ele lá na rocha, misturado com outros compostos, eu poderia considerar uma mistura, mas não é. É o mesmo caso da água. Se ela fosse água pura, destilada, eu não poderia falar que ela era uma mistura. Eu teria que falar também que ela era uma substância pura, tá? Então a gente considerou a água mineral aqui como homogêneo, porque ela tem um monte de sais minerais aqui dissolvido. Pode olhar no rótulozinho da sua água mineral aí, você vai ver que tem um monte de coisa dissolvida, bom? O aço. O aço, gente, é uma liga metálica que é formada por ferro e carbono. É uma mistura. Só que eu não consigo identificar aqui onde está o ferro e onde está o carbono. Eu olho para o aço, observa aqui, ó, é tudo igual, tá? É homogêneo. Eu tenho uma mistura homogênea sólida, tá? A mesma coisa vai acontecer com o ouro aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Salmoura. Salmoura, gente, é água com sal, tá? E aí nós vamos considerar esse sal aqui como sendo dissolvido. Então eu coloco o sal e misturo. Como diz aquele menino da internet, né? Mistura. Tem um menino que faz umas receitas mais legais lá, ele chama o leite de leite condenado, né? Fala que é para misturar. Então, o sal aqui é misturado, tá? Ele é dissolvido nessa água. Se ele não estiver dissolvido, seria heterogêneo, tá? Mas ele vai estar dissolvido. Então, aqui nós temos a salmoura como homogênea também. Refrigerante, gente. Nós temos aqui que a gente enxerga uma fase só. A gente vai considerar como homogêneo, apesar de que há controvérsias, tá? Porque na água mineral, por exemplo, gasosa, eu considero que eu enxergo o gás, né? Então eu considero mais de uma fase. Então, em alguns lugares, vocês vão ver que há essa discordância com respeito ao refrigerante, tá? Mas ele é homogêneo. Gasolina é uma mistura, gente? É uma mistura. Toda gasolina que você compra, ela vem com 25% de álcool etílico nela misturada, que é o que a lei brasileira, né, permite que se misture. Se ela vem com mais etanol,
a gasolina está adulterada e isso pode prejudicar o motor do seu carro, é a tal da gasolina ruim que a gente fala. Então não é a água que põe na gasolina não, tá, gente? Quando você fala que a gasolina é ruim e tal, não é a água que se adiciona, porque a água e gasolina é igual água e óleo, elas não se misturam. Então é etanol que eles colocam, que o etanol ele consegue se dissolver na gasolina e na água, tá? Então é etanol. Se você coloca mais que 25%, você tem uma adulteração dessa gasolina aí. Mas é homogêneo, porque eu enxergo uma fase só, tá bom? Ouro 18 quilates. Nós vamos pegar aqui a aliança de ouro, gente. O ouro, dependendo se ele tem 24 quilates, 18 quilates, 14, ele varia a sua composição de componentes. Ele tem ouro, prata e cobre, geralmente, tá? Por que se mistura esses compostos ao ouro? Para que ele fique principalmente mais resistente. O ouro 14, por exemplo, ele tem menos ouro, mas tem mais dos outros componentes que fazem com que ele fique, a aliança de ouro, por exemplo, fique mais resistente. Se você tem um ouro 24, por exemplo, que quase não se acha hoje mais, ela é mais mole a aliança, é um anel ou uma aliança que você consegue amassar com maior facilidade. Então eles fazem essas ligas para que a gente tenha uma durabilidade e uma resistência desse material maior. Só que eu não consigo separar só de olhar, pessoal, olha aqui o anel de ouro. Aqui tem ouro, aqui tem cobre, aqui tem prata, eu não consigo saber. É uma mistura homogênea, tá? E o leite? Nós já falamos do leite aqui. Eu quero repetir do leite para vocês. O leite, gente, a olho nu, né? Aquele que a gente compra em supermercado, principalmente, que já vem pasteurizado, né? E o HT, a gente não consegue às vezes ver direito. Mas se você olhar, ele tem as gotículas de gordura amarela. Quem já foi à roça, quem já pegou o leite lá na hora, já deve ter visto essas partículas de gordura aqui na hora que tira o leite, tá? Então o leite é heterogêneo. Lembra que leite, sangue e suco de laranja são clichês de prova, caem muito, tá? E eles são os três heterogêneos, tá? Apesar da gente a olho nu às vezes se confundir, todos os três são heterogêneos. Atividade 4. Faça a relação das colunas justificando, aqui é justificando, tá? Sua resposta. Eles escreveram errado no PET aqui. Então vamos lá, gente. Nós vamos analisar pela coluna 2 primeiro, que eu acho que é mais fácil, tá? Então vamos lá. Água, álcool e areia. A água e o álcool, gente, eles se misturam, tá? A areia não. Então eu vou ter uma fase de água e álcool e uma de areia. Então nós vamos ter aqui mistura bifásica. O que é bifásica? Que tem duas fases. Uma fase vai ser a água com álcool, a outra vai ser a areia. Formada por três substâncias. Quais são as três substâncias? Água, álcool e areia. Número 2, vapor de água mais gás carbônico mais gás oxigênio. São três gases, gente. Lembra que eu falei no outro exercício que toda mistura de gases é homogênea. Eu não consigo separar. Então, nós vamos ter a letra E, mistura homogênea constituída por três substâncias. Quais são as substâncias? As três: água, gás carbônico e oxigênio. Sal mais água. Como ele não especificou que para mim se ele está dissolvido ou não, nós vamos considerar que sempre está dissolvido, tá? Se não tivesse, ele colocaria sal não dissolvido em água, tá? Então, nós vamos ter aqui, gente, a alternativa letra A, mistura líquida, homogênea, ou seja, eu só vejo uma fase e ela vai ser constituída por duas substâncias. Quais substâncias? Uma vai ser sal, a outra vai ser a água. Número 4. Areia, água mais areia mais gelo. Então vamos lá. A areia fica embaixo, que é a mais densa, o material mais denso de todos os três. A água fica no meio, o gelo fica em cima. Então nós vamos ter aqui a alternativa letra C. Uma mistura trifásica. Uma fase vai ser o gelo em cima, a outra vai ser a água, a outra vai ser a areia. Formada por duas substâncias. Por que duas substâncias? Porque água e gelo, gente, a gente está considerando água pura, e água e gelo são a mesma substância,
tá? Então, uma seria a água na forma líquida e na forma sólida, e a outra seria a areia. Álcool hidratado, já falamos dele. Solução líquida, tá? Uma mistura homogênea, independente da concentração que a gente tem aqui, mas nós não conseguimos separar as fases. Atividade 5. Vamos colocar a mão na massa. Como fazer misturas homogêneas e heterogêneas. Ele te deu um link de um vídeo aí para você assistir e pediu, com base no conteúdo abordado no livro didático ou no vídeo, explicar com suas palavras, desenhos ou exemplos de práticas experimentais a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea. Aí, gente, eu vou deixar aqui o desenho e a explicação para o vídeo não ficar muito grande. Vocês vão dando pausas aí para vocês poderem corrigir os exercícios de vocês, tá? Lembrando que esse caderno depois vai ser avaliado, então eu peço a todos os meus alunos que corrijam essas atividades, tá bom? E depois a gente vai analisar isso daí. A mistura heterogênea, gente, ela pode apresentar duas ou mais fases. O exemplo aqui de desenhos que a gente tem, água mais óleo. O óleo fica em cima, a água embaixo. Então, heterogênea, eu vejo distintamente duas fases. Mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase. Então, por exemplo, água com sal dissolvido, eu vejo uma fase só. Lá na página 41 do PET, ok?